no semestre anterior, então fica aqui, porque Juízes, mudou a aula. Tá bom? Agora, quem já assistiu Juízes comigo lá embaixo, comigo, Elias, então vai para o Espírito Santo. Quem assistiu o Espírito Santo aqui, desce. Eu troquei, né? Quem assistiu o Espírito Santo, vamos voltar. Quem assistiu o Espírito Santo, que foi aqui, né? Então, continua, aí vai ter Juízes agora. Quem já assistiu Juízes? Isso. Quem já assistiu Juízes, desce. Isso, que vai ser Espírito Santo lá embaixo. Então, quem assistiu o livro de Juízes no primeiro semestre, desce, porque as aulas serão repetidas e serão aqui. E quem assistiu o Espírito Santo, fica aqui. Aula de Juízes, tá bom? Ok? Se não mais, se não menos, vamos começar. Isso. Todas as nossas amadas podem tirar os leques. Os leques espanhóis. Tá certo? Os ventiladores, Eduardo, são esses mesmos, né? Ok, Afrânio. Muito bem, muito bem. Ok. Já já nós vamos orar. Muito bem. Vamos começar. Gente, uma coisa básica que sempre temos que aprender. Chegou diante da palavra de Deus, ora. Na sua casa. Vai abrir, fala com, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E quem produz a ação da palavra de Deus na sua vida, na minha vida, é o Espírito Santo. Não é o seu grau de conhecimento, não é a sua característica, não. Quem revela a palavra de Deus para você é o Espírito Santo. Tanto é que muitas vezes a gente vê um versículo que a gente já conhece há muito tempo. E parece que naquele dia ele pula da Bíblia para a gente. Parece que, olha, essa palavra é para mim hoje. Isso significa que o Espírito Santo quer aplicar aquela palavra na sua vida. Então, por isso, palavra de Deus, oração. Muito bem. Ok? Eu estou chegando. Vamos orar então. Pai, nós agradecemos o privilégio que temos de te ouvir, agradecemos o privilégio que temos de ter a tua palavra escrita, para que cada um de nós possamos te conhecer melhor. Agradecemos porque isso não é uma obra nossa, isso é uma obra do teu Espírito Santo, que faz a sua palavra ser viva e eficaz, como o Senhor mesmo diz em Hebreus. Nós agradecemos que o Senhor também nos trouxe aqui, num dia quente, num dia assim, desconfortável, mas o Senhor quis que chegássemos aqui para ouvirmos a Tua palavra e para que o Senhor fale conosco nessa série que vamos ter da Tua palavra. Pedimos então que nenhum pecado possa atrapalhar, pedimos que o inimigo não atrapalhe, a nossa tendência de não querer prestar atenção atrapalhe, nós queremos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, para a Tua glória, para o nosso fortalecimento e para que essa igreja se estabeleça cada vez mais firme na Tua palavra. Oramos, não por nós, mas nos méritos únicos do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, muito bem. Ok. Eu não sei quantos de vocês estão acostumados, eu fico impressionado com algumas manchetes. Vou mostrar algumas manchetes para vocês. Não sei se vocês viram essas manchetes dessa semana. Tem cada veículo de comunicação. Olha só, olha a primeira manchete que eu vou mostrar para vocês. Usando uma faca de 45 centímetros, juiz mata um governante e escapa pelos fundos do gabinete sem ser visto. Um juiz matou um governante usando uma faca de 45 centímetros. Fugiu. Fiquei impressionado. Outra. Briga por poder em família deixa 70 irmãos mortos no mesmo dia. 70 irmãos. Vilma, não impressiona? Impressiona. Machista, líder de facção, para não ser morto por uma mulher, pede a seu comparsa que o mate. Não. Morrer nas mãos de uma mulher eu não quero. Mata você. Mulher é violentada por gangue, morta e desmembrada em 12 partes. À medida que a gente vai olhando manchetes como essas, ou vendo na televisão, essas manchetes sensacionalistas, lamentavelmente nós vamos nos acostumando com essas coisas. A gente vai falar, puxa, matou, a influencer morreu porque o namorado estava com ciúmes. Porque... recentemente, lembra daquela mãe que matou uma criança de 9 anos e foi para a internet para descobrir como é que cortava e aí guardou na geladeira, no freezer?
para ir levando aos poucos as partes da filha? Uau, uma mãe, uma criança, isso realmente nos impressiona, isso realmente nos assusta, mas ainda mais eu queria dizer para vocês, que todas essas manchetes aqui, estão registradas no livro de Juízes, capítulo 3, capítulo 9, capítulo 19, há 3.000 anos atrás essas coisas já estavam acontecendo. Isso já nos leva a pensar em alguma coisa, nos leva a pensar que a humanidade foi sempre a mesma, não é certo? Que o pecado introduzido lá no Éden, seu e meu, nos leva a fazer coisas horrendas. E lamentavelmente hoje em dia, quando essas coisas nós ficamos sabendo mais claramente, nós vamos nos acostumando com essas atrocidades. E tomando uma posição de observar, e tomando uma posição, e querendo dizer, eu não sou assim. Na verdade, isso, queridos, está registrado na palavra de Deus. Num livro que a gente vai estudar. Aí você pode perguntar, mas que cargas d'água isso aí? As meninas já estão conversando, bom dia. Esse professor aqui é meio chato, bom dia. Oi, Kilza. Oi, bom dia, querida. Eu estou dando bom dia para todo mundo, Dona Tina também, tudo bem? Oi, Killian. Muito bem. Queridos, algumas pessoas podem perguntar, por que isso está registrado na Bíblia? Por que a Bíblia foi registrar esse tipo de coisa? Outra coisa, por que nós vamos estudar um livro, o livro de Juízes, se tem esse tipo de narrativa? O que isso significa? Gente, vamos guardar uma coisa, a palavra de Deus, a Bíblia, não foi escrita, não é um livro escrito para você e para mim, sabia disso? Não é a respeito do homem. A palavra de Deus é a respeito do Deus todo-poderoso, gracioso, misericordioso, que tem um plano maravilhoso para o homem pecador, para o homem que se desviou, um plano de redenção maravilhoso. A palavra de Deus é sobre Deus, não é sobre você. Lamentavelmente hoje, quantos de nós estamos procurando na Bíblia respostas e autoconfrontação no sentido de que eu quero melhorar minha autoestima, eu quero buscar as promessas para não ficar doente, para ter sucesso, para ter prosperidade. A gente vai até a Bíblia para buscar a felicidade. A Bíblia não foi escrita para isso. A palavra de Deus foi escrita para revelar esse Deus gracioso e misericordioso. Por isso que a Bíblia não é um livro de virtudes, de historinhas bonitinhas, para que você historinhas para que você fique mais assim, animado com a vida. A palavra de Deus é realista. A palavra de Deus é realista quanto a você, quanto a mim, quanto aos homens. E o livro dos Juízes vai nos levar a conhecer isso. Nessa primeira aula, no livro de Juízes, é como se nós pegássemos um drone e dessemos uma observada no livro, no contexto do livro, e a gente vai aprender. Por isso que o livro de Juízes vai enfatizar a justiça e a graça de Deus, e nós vamos ficar assim com os olhos vidrados em como Deus é misericordioso e gracioso, e como nós temos a tendência de desagradá-lo. Então, por que estudar o livro de Juízes? Por quê? Porque a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a palavra de Deus. Então, não selecione trechos da sua palavra, da palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada. Então o livro de Juízes, sim, é um livro inspirado por Deus, é um livro que nós vamos estudar para aprendermos do Senhor. Não sei, hoje em dia não deve ter muito mais aquela caixinha de promessas, lembra? Caixinha de promessas que você toda manhã chegava lá, fazia assim e tirava uma promessinha para ler. Por quê? Olha o próprio nome, caixinha de promessas. Claro, nós queremos ir ao encontro das promessas. Nós queremos, claro, só ouvir coisas positivas a respeito da nossa vida. Cuidado com isso, porque a palavra de Deus também te exorta, a palavra de Deus te mostra aquilo que Deus quer da sua vida e não necessariamente aquilo que você gosta de ouvir. Então não selecione a sua palavra, estude a palavra de Deus. Agora com o advento das redes sociais, aí, os podcasts e tudo mais, nós temos a tendência de ficar só estudando a palavra de Deus pelas mensagens escritas e ouvidas, só. É legal, tem coisas muito boas de pessoas que escrevem muito bem, também tem muita coisinha rasa, mas cuidado para você não ir à palavra de Deus só pelas redes sociais, não ir à palavra de Deus só para ouvir aquilo que você gostaria de ouvir, não é certo?
mergulhar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, como nós temos aqui no culto, várias mensagens expositivas, onde o pastor Alexandre e outros pastores expõem o que está escrito na palavra de Deus. É isso que a gente precisa. E nós vamos caminhar no livro de Juízes nesse sentido. Por quê? Porque toda a escritura é inspirada, esse livro está na palavra de Deus, está no cânon, e é um livro que você e eu vamos aprender do Senhor. E também em Romanos, diz o seguinte: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes da Escritura, mantenhamos a nossa esperança no Deus que nos ama, no Deus que quer de você e de mim algo muito especial. Então vamos estudar sim o livro de Juízes, vamos estudar sim esse livro que vai nos levar a conhecer mais a palavra de Deus, só para que você se situe um pouquinho. Mas o livro de Juízes está onde? O livro de Juízes está no Antigo Testamento, eu sei, mas ele está em que fase da história? Rapidamente, observe assim: no início nós temos as origens de todas as coisas, do homem, da língua, das cidades e tudo mais, registrado em Gênesis. Depois você vai lembrar que Deus chamou uma família, chamou um homem, Abraão, e depois vem Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. Isso está registrado no livro de Gênesis também, a partir do capítulo 12 até o capítulo 50. Depois dessa fase, formando uma nação. Deus queria formar uma nação para quê? Para que ele fosse visto, conhecido diante de todas as outras nações. Por isso eu vou formar uma nação. Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te dar. Lembram disso? Então nós estamos caminhando no Antigo Testamento, e depois de José, o êxodo. Antes do êxodo, o povo foi escravizado no Egito por muito tempo, chegou um dia, Deus falou: não, saiam daí. E aí você conhece a palavra de Deus, isso está registrado no livro de Êxodo, de Levítico, de Números e de Deuteronômio. Tá? Estou sobrevoando o Antigo Testamento para você chegar no livro de Juízes. Então, Gênesis é o início, patriarcas, o êxodo, a saída, esse povo sai, vai para a terra que mana leite e mel. Quero dar um lugar para vocês, um lugar que eu já escolhi. Deus falou para aquele povo. E aquele povo começou a sair. Muito bem. E aí nós vemos em Josué, amado de Moisés, discipulado por Moisés. Moisés saía, Josué ia atrás. Moisés fazia uma coisa, Josué prestava atenção. Olha só a formação de um líder, a formação de alguém para que lidere o povo. Então, em Josué, nós vamos conhecer, vamos perceber que o povo chega na terra daquele grupo que saiu lá no Êxodo, só dois entraram naquela terra prometida, naquela terra que Deus disse: olha, é lá que eu quero vocês, eu que conquistei aquela terra, vão lá e tomem posse daquela terra. Só dois, Josué e Calebe. Conhecida história, Josué e Calebe, e outras pessoas entraram lá. E aí o livro de Josué conta, se você quiser estudar, é muito interessante como é que eles entraram nessa terra, como é que as 12 tribos começaram a se dividir lá em Canaã, no norte, no sul, no leste, no oeste, no oeste, no leste. Então vocês vão observar no livro de Josué a conquista, entre aspas, da terra prometida. Pronto, chegamos em Juízes. Juízes é um livro que compreende desde a morte de Josué. Josué morreu, o povo já está na terra, até o primeiro rei, até o início da monarquia. Quem foi o primeiro rei? Saul. Segundo, Davi. Terceiro, Salomão. 40 anos cada um. Vamos entrar nisso. Então, Josué morreu, até o finalzinho, no início da monarquia, é o tempo de Juízes. 300 anos mais ou menos. Tá bom? Tá claro isso? Então nós já nos situamos aonde está escrito o livro de Juízes. Depois a gente vai ver o reino unido através dos 3 reis. Depois a gente vai ver o reino dividido. Nós não vamos ver, só estou situando o livro de Juízes, né? Depois o reino cativo, lembra? Babilônia, os assírios. Depois o retorno, Esdras, Neemias. É muito legal você poder olhar assim e ter um panorama do Antigo Testamento, conhecendo as fases e percebendo e estudando e se envolvendo. Isso requer estudo da palavra de Deus, para que Deus te abençoe, para que Ele me abençoe no conhecimento dEle e não de você. Então, o livro de Juízes está bem nessa situação aqui.
na época de Juízes, o livro de Ruth está aí também, tá bom? Então o livro de Juízes e Ruth está nesses 300 anos aí que Deus falou com aquele grupo, ok? Esse é um contexto panorâmico da época do Antigo Testamento. Quem escreveu o livro de Juízes? Não sabemos. Não sabemos. Estudo, porém no Talmud, lá, o documento que os judeus usam muito, eles atribuem o livro de Juízes a Samuel. A Samuel, ok? E mais algumas pessoas. Samuel deve ter sido escrito na época de Davi, ou depois de Davi, ali no período dos reis, mas Samuel ajudou a coletar, e alguns acham que foi Samuel que escreveu, mas a gente não sabe. Não pode dizer que foi Samuel, porém a gente pode concluir que sim. Então, quem escreveu o livro, não se sabe nada a respeito dos escritores ou dos compiladores. Talvez várias pessoas, algumas pessoas que trabalhavam com Davi, ajudou a compilar o livro de Juízes. Título Juízes. Não pense no título de Juízes relacionando com os juízes que você conhece. Tá certo? Que você tem ouvido falar aí. Não vai lembrar do Moraes, não vai lembrar da Weber, não vai lembrar de ninguém. Não lembre desse porque é uma outra atividade. O livro de Juízes eram pessoas, a gente vai comentar sobre isso, pessoas que eram escolhidas por Deus para que liderasse um determinado momento, julgando o povo no sentido de aconselhar o povo, e também juízes para levar o povo em batalhas militares, tá certo? Essa era a característica. Não confunda. Então, juiz, você lembra dos nossos juízes aí? Tem até uma juíza que vai se aposentar e que deu o voto dela a favor do aborto, né? Não vamos comentar sobre isso aqui, não. Só para vocês perceberem os nossos juízes. Então, esse é um versículo. O Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daquele que os atacavam. Juízes 2,16. A gente vai, muitos versículos eu coloco aqui, porque a aula é um pouco densa, e se ele for, quem pode ler Juízes 2,16? O tempo não dá, tá bom? Para hoje, mas vamos lá. Homens e uma mulher, a gente vai falar sobre Débora depois, que sob a ação de Deus, mediaram a libertação da opressão e um retorno ao Deus que os libertou. Deus decidiu, juiz, Débora, vem cá, Baraque, fica com Débora, vocês vão conhecer Débora, né? Agora, cuidado para não atribuir que esses juízes são heróis. Às vezes a gente ensina as crianças heróis, e põe os juízes lá como heróis. Cuidado. Progressivamente esses juízes também foram corruptos. Esses juízes também se afastaram de Deus. Os juízes escolhidos por Deus, como você e como eu. Para nós percebermos o quanto também nós nos estamos afastando de Deus quando Deus dá uma ordem clara para eles. A gente vai perceber isso. Muito bem. Qual que é o enredo do livro? Depois de Israel, lembra que nós conversamos? Depois de Israel estabelecer-se na terra prometida, Canaã, sob a liderança de Josué, e logo após a sua morte, os israelitas esqueceram-se rapidamente dos atos de Deus e acomodaram-se e se vincularam aos povos em redor, se vincularam aos povos, aos costumes, aos deuses, às crenças, à vida social, à vida religiosa dos cananeus, incluindo assim ciclos viciosos de corrupção, desobediência, opressão, livramento e apostasia renovadas. Então o povo foi para lá, conhecia as ordens de Deus, existiam outros povos lá. Então tinha gente temente a Deus e tinha gente pagã. Deus deu ordens claras com relação a esse relacionamento com as pessoas, com os povos que não iriam contribuir para que Israel revelasse o Deus verdadeiro. Foram para lá. E o livro de Juízes que nós vamos estudar, ele trata desse relacionamento dos israelitas com esses povos, com os juízes. E você vai se perceber nele como eu me percebi, como eu me percebo nesse contexto. E qual foi o período? Como eu já falei para vocês, aqui de 1375 a.C. até 1075, mais ou menos, tá? Você pode ver algumas bíblias comentadas de 350 anos ou menos, mais ou menos 300 anos, esse período lá em Canaã, juízes e tudo mais.
Qual que é a característica predominante do livro que a gente vai estudar? A justiça e a graça de Deus. Diante das repetições de ciclos de apostasia, pecado, corrupção, punição, derrota, sofrimento, arrependimento, livramento, apostasias, renovar. Vamos estudar isso detalhadamente. Mas a característica desse livro de Juízes é exatamente isso. A graça, a justiça de Deus, diante das ações dos homens com relação àquilo que Deus queria que fizesse. A gente vai detalhar. Estou dando mais uma vez, como eu falei, estamos de drone aqui observando o livro, e depois a gente vai aterrissar e a gente vai perceber mais detalhes nas aulas que se sucederão. Vamos estudar os juízes especificamente, Uri, Jefité, Débora, Gideão, Sansão, e a gente vai perceber, Senhor, é isso mesmo? É isso que o Senhor quer para a nossa igreja, que o Senhor quer para a minha vida? É a palavra de Deus inspirada para que a gente conheça aquilo que o Senhor quer. Muito bem, vamos começar. Se você quiser conferir se o que eu escrevi ali está na Bíblia, claro, abra o seu aplicativo do celular ou a sua Bíblia. Eu só queria mostrar um trecho lá em Êxodo, no capítulo 34, versículos de 12 a 24, quando Deus deixou ordens claras para aquele grupo, para que esse grupo, para que o seu povo tivesse noção clara do que eles teriam que fazer ou não fazer. Muito bem. O que diz Êxodo 34, 12 a 14. Esse eu gostaria que alguém lesse. Eu estou aqui com o microfone. Se você estiver aqui na frente, quem vai ler para mim? Aqui? Você, Vilma? Obrigado. Não façam nenhum acordo com os moradores. Não façam nenhum acordo com os moradores da terra para onde vocês vão, pois isso poderia ser uma armadilha mortal para vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles, destruam as colunas do deus Baal e cortem os postes da deusa Azerá. Já deu? 14? Não adorem nenhum outro deus, pois eu, o Senhor, me chamo Deus, exigente, e exijo que vocês adorem somente a mim. Obrigado, Vilma. Esse versículo em Êxodo 34, o povo começou a ouvir claramente: cuidado para vocês não fazerem acordos com aqueles que vivem na terra para a qual vocês estão indo. Vocês vão para lá, mas não façam acordos. Olha a sutileza. Eles não foram para lá para destruir, para ter benefício, lucro com os negócios, se vinguem daqueles povos que estão lá. Eles não são os meus povos, não. Vocês vão para lá, não façam acordos com aqueles povos, porque isso vai se tornar uma armadilha para você. Guarde o início do versículo. Acordo com quem não conhece a Deus de verdade, uma intimidade, às vezes até societária. Tem outros princípios no Novo Testamento, mas Deus está querendo dizer: cuidado com os acordos com aqueles que não são de Deus, que não são meus, porque isso pode se tornar uma armadilha para você. A gente começa a perceber isso, Deus dizendo lá em Êxodo para o pessoal. Ao contrário, vocês chegam lá, vocês acabem com os altares, quebrem as suas colunas, cortem os seus postes ídolos. Nunca adore outro Deus, porque eu sou o Senhor, um Senhor zeloso, eu tenho ciúmes de vocês, eu sou o Deus. Eu não quero que vocês dividam esse relacionamento com ninguém. Preste atenção, isso pode ser uma armadilha para vocês. Em Josué, no capítulo 21, versículo 43, porque o livro de Juízes, como nós estamos falando, ele termina, Josué morreu, mas a conquista inicial foi através de Josué. Versículo 43, assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. Inicialmente tudo foi bem. Olha, essa é a terra que Deus deu para vocês, se estabeleçam aí. Que bom, essa é a terra de Deus, é aqui que nós vamos começar, é aqui que nós vamos morar, é aqui que nós vamos mostrar para todas as nações da terra quem é o Deus verdadeiro, quem é o Deus que tem um plano maravilhoso para a vida do homem, depois da queda. Estavam lá. Então, o livro de Josué relata isso para a gente. Aí mesmo em Josué, no capítulo 24, agora é um versículo muito interessante, que nós já conhecemos. Agora temam
Josué falando para o grupo, para o povo que estava na terra: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Lembra do texto? O que Josué diz depois? Pode falar alto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué falou isso. Agora vocês, decidam. O que vocês querem? Querem servir ao Senhor ou querem ou não? Deixou claro Josué, antes de morrer, claro, dizendo isso para o povo. E vocês, o que vocês decidem na sua vida cristã? Mais ou menos, me servem ou vão fazer um aconchavo com quem não deve ser feito? É isso que a gente vai perceber no livro de Juízes. Muito bem. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Olha que interessante, durante Josué, sob a liderança de Josué e daqueles líderes que ouviram, estavam junto com Josué, o povo foi. Puxa, que legal, tinha uma liderança clara. Ó, o caminho é esse. Opa, não, por aí não, pessoal, por aí não. Queridos, por isso que vir à escola dominical, gente, é um privilégio. É um privilégio estar aqui, abrindo a palavra de Deus, para ver o que Deus quer para essa igreja. O que Deus quer para a sua família. O que Deus quer para você individualmente, para os seus filhos. E nós às vezes relaxamos. Hoje o sol e o calor te expulsou da cama. O Osmar disse assim, né, Osmar? Até para dormir já foi difícil, né? Mas hoje não tem desculpa do friozinho, do vento, a não ir à escola dominical. A escola dominical, nós queremos que cada vez mais a igreja participe. Temos um bom grupo aqui, mas poderíamos ter mais pessoas, né? Não vou fazer um parênteses da reunião de oração, não. A reunião de oração é outra história, mas a reunião de oração tem 5, 6, teve reunião de oração com 3. Ok, voltando. O que eu estou dizendo aqui é que Deus, Josué e aqueles líderes orientavam o povo e estavam indo bem. Tinham tomado a posse, estavam indo bem. Não, pessoal, isso não. Ah, é verdade, obrigado, Josué, e Deus é assim que Deus quer. Estavam indo bem, muito bem. Esse texto nós já lemos, que a Vilma leu para a gente. Cuidado, não façam isso, não façam acordos. Porém, a gente vai ver algumas coisas na palavra de Deus. Abra agora no livro de Juízes, vamos começar a perceber o que está acontecendo e quais são as marcas de um declínio, talvez na minha e na sua vida, diante daquilo que Deus tinha deixado claro em Êxodo. Não façam acordo com eles, destruam. Não se ajuntem aos povos. A gente vai ver a religiosidade, a crença, o blá blá blá, as teorias, a filosofia. Quando vocês começarem a ouvir muito isso, vocês estão próximos de uma armadilha. E aí, o que começou a acontecer? Capítulo 1. Então você está com a sua Bíblia aberta em Juízes, no capítulo 1. O versículo 1, basicamente, é aquilo que nós começamos a falar, né? Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Foi a pergunta que eles fizeram. E aí Deus explicou: a tribo de Judá, vai lá, tribo de Judá, vocês podem atacar os cananeus, porque o que eles fazem é uma abominação, e etc, etc. E aí eles foram lá. Muito bem. Agora, observem o versículo 21 do capítulo 1. Gente, mais uma vez, presta atenção. Não, Zé está muito rápido. Não, nós vamos descer depois. As aulas de Juízes, a gente vai estudar juiz por juiz, mas aqui eu estou dando um sobrevoo ao livro, por isso que preste atenção. O versículo 21 do primeiro capítulo de Juízes, o que que diz? Quem que pode... Está gravando, né, Fran? Eu preciso sempre ler com alguém, né? Isso? Com o microfone, né? É isso? Tá certo. Então, por exemplo, Juízes 1, 21. Espera um pouquinho. Antes de lermos o 21, você está com o olho aí? Olha o 19, olha que interessante. O Senhor estava com os homens de Judá, certo? Eles ocuparam a serra central. Presta atenção. Mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Olha que interessante. Deus deu uma ordem: expulsem. Aí eles foram lá, tiveram vitórias, mas olharam no vale e tinha uns carros feitos de ferro. Aí eles não expulsaram.
Claro, eles não tinham outros carros mais fortes, Zé. Você queria que eles expulsassem? E a ordem de Deus? Deus iria dar uma solução? Ok, não. Agora, olha só o versículo 21. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus. Não é certo? Não conseguiam expulsar os jebuseus. Veja o versículo, mesmo capítulo 1, versículo 27 agora. Olha na sua Bíblia. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-seã, e os de Taanaque, os de Dor, os de Ibleã, os de Megido, nem tampouco os dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Os cananeus estavam decididos aqui, ninguém me tira. O mundo está decidido a grudar em você e não te deixar ser o cristão que deveria ser. Ele vai querer te amoldar, deixar você mais fluido, deixar você mais com cara deles. Porque o mundo sempre... Por quê? O mundo é decidido a não ser como Deus quer que você seja. Como diz 1 João, capítulo 2, versículo 15. Ou seja, esses caras não vão abrir mão, não vão sair daqui. E o pessoal de Manassés não conseguiram expulsar, no versículo 37. Veja o versículo 31. Nem Azer expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aquisibe, não expulsou, e por esse motivo o povo de Azer vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Não é nem os cananeus que viviam com os israelitas que viviam com os cananeus, estavam envolvidos com aquele sistema, estavam envolvidos ali com aquele grupo dos cananeus. Olha que interessante, não expulsaram e pelo contrário, vão viver junto. A armadilha, como diz Êxodo, como diz a palavra de Deus. E à medida que a gente vai lendo isso, queridos, que o Espírito Santo revele para mim, para você, para sua família, para essa igreja, será que eu estou vivendo aqui igualzinho? E, bom, vamos por partes. Versículo 33. Aí de Juízes, no primeiro capítulo, o que diz o versículo 33? Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate, mas o povo de Naftali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra, e aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Olha que interessante, aquele povo começou a trabalhar para os israelitas. Mas e daí? Não, eles são subjugados, mas ele pediu para expulsar. Observe que aquelas ordens claras de Deus, vão para lá, tomem posse, não se façam acordo. Cuidado, é armadilha. Judá começou bem, mas aí Judá foi bem. O primeiro capítulo, que é quase o final do livro de Josué, a gente vê o povo tomando posse, o povo indo. Aí a tribo de Judá, muito legal, tem detalhes sobre isso, a gente vai falar mais na frente. Porém, carro de ferro, isso aí não dá para expulsar. Deixou o grupinho lá. Então aqui lemos o 27, lemos o 29, lemos o 30. O 30 nós não lemos, né? 31 e 33. Muito bem. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Alguém vai ler aqui desse lado. Kília, está aberta aí, filha? Você pode ler capítulo 2 de Juízes, versículos 6 e 7. Pode ler altinho. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Continua? Qual que é o 7? Muito bem, esse versículo eu queria dar ênfase para vocês. Por quê? Um detalhezinho. O primeiro versículo de Juízes diz que quando Josué morreu, o povo continuou. E sabe qual é o último versículo de Juízes? Depois que Josué morreu, dá uma olhadinha. Só para a gente vai lá no último versículo. Porque o primeiro diz assim, Josué morreu e o povo tomou. E o último versículo é um retrato do que aconteceu durante esses 300 anos. E aí a gente vai
entender algumas coisas importantes. O que diz? Quem pode ler alto aqui, Gi? Lê para a gente. O último de Juízes, é isso? Isso. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Ouviram esse versículo? O último versículo de Juízes. Naquela época não havia rei em Israel. Claro, vai começar o reinado depois. E cada um fazia o que lhe parecia certo. Vocês lembram de alguma época como essa? Que cada um faz o que lhe parece certo? O que dá na telha? Nem usa a Constituição, né, Rô? Dá na telha, eu decido. Olha que interessante. Josué é o líder, os outros líderes, como aquele leu, o povo estava indo e várias coisas aconteceram e no final cada um fazia o que dava na cabeça, dava na sua telha, o que dava certo. É isso que a gente vai ver, é isso que a gente vai estudar. Agora, Juízes 2 ainda, nesse capítulo que nós estamos lendo, presta atenção. Depois que toda aquela geração, presta atenção nisso, queridos, é muito importante. Juízes, 2º capítulo. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, depois que aquela geração morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Gente, depois daquela geração que morreu, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Nós lemos até agora que Josué era o líder, que os líderes que estavam com ele estavam orientando, estamos indo bem, e foi passando o tempo e a nova geração não conhecia o Senhor. Não conhecia o Senhor. Aí o versículo que o Giovanni leu, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo, não havia liderança clara. Que o Senhor continue abençoando e ore pelos líderes dessa igreja. Ore pelo pastor Alexandre, ore pelo Elias, ore pelo presbítero Giovanni, presbítero José Paulo, presbítero Fábio, quem mais? Presbítero? São esses os presbíteros, né? Aí ore pelo Robson na escola dominical, pela Andréa com as crianças, pela Marilene, pela Mariana, as pessoas que estão envolvidas na liderança na igreja. Desculpa, faltou alguém? Quem? O Felipe Rorama com os jovens, é isso mesmo? O Jonas que está aqui, essas pessoas que estão... Quem? A dona Zelinda, que é com a senhora, isso, ore por ela, pelo marido que ela tem, terrível. Ok, ore por essas pessoas, por quê? Deus deu a eles a incumbência de refletir naquilo que Deus quer para esses grupos específicos. Sem liderança, olha o que aconteceu. Foi embora. Cada um fazia o que achava certo. Então, ore pela liderança sempre que você estiver orando por você e pela sua igreja. Isso é fundamental. E participe, e venha, e ouça. Muito bem. Naquela época não havia. Olha que interessante, eu não vou entrar em detalhes, se você quiser estudar depois, falando de gerações, né? Lembra dos Baby Boomers? Baby Boomers, aqueles que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial. Eu até coloquei aqui as idades, mais ou menos. Olha, se você tem de 59 a 78 anos, você está nessa faixa, tá? Baby Boomer. Ok? Como eu. Depois a outra geração, que eles chamam, essas designações, geração X, Y, Z, é aleatória, tá bom? O Baby Boomer é por causa daquela época, mas é aleatório isso e tem aí umas novidades, a geração Alpha, etc. Mas a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, só para que você perceba. Depois dessa geração dos Baby Boomers, a geração X. Se você tem de 39 anos a 58 anos, você está nessa geração X, tá? E depois aí os filhos, na geração Y, de 38 anos até 24 anos, você tem de 24 a 38, você é da geração Y. E se você tem 23 para menos, você é da geração Z. 23 para menos, acho que não tem ninguém com menos de 23 anos aqui, não é certo? Então não é a tua geração. Presta atenção, bateu o sinal. Eu quero dizer para vocês o seguinte: surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Você na sua geração, o que é que você está transmitindo da palavra de Deus tal como ela é para a sua outra geração, para os teus filhos, para os teus netos? Será que depois que você morrer, e os teus filhos morrerem, os teus netos conhecerão e estarão seguindo a palavra de Deus? Ah, não, isso não é comigo, isso é com Deus. É com você também. Como foi? Momento bom para pararmos. Café, tchau. Não demore, por favor, que tem muita coisinha para te conversar. Certo, Du? Cafezinho. Obrigado.
Muito obrigado, Afrânio. Obrigado. Muito bem, queridos. Retomando que a gente tem um caminho ainda a percorrer. Eu quero aqui fazer menção a um grupo os membros desse grupo, elas me cercaram, ficaram bravas comigo ali na porta da igreja, que é o grupo... Tem homem nesse grupo? Não, né, filha? É o grupo das singulares, que estão antes do Baby Boomers aqui. Não são do grupo, antes do Baby Boomers. Eles dizem, nós não somos nada. Célula nós não somos. Nós não somos. Você nem citou o nosso grupo. Aí agora no final elas escolheram um nome para o grupo. E eu falei, não, esse nome eu não vou dizer, mas eu vou dizer. Eles escolheram o nome Aqui Jaz. Não, querida Madalena, acompanhada por Vanilda e companhia. Não, gente, essas irmãs queridas que estão aqui conosco desde o início, imagina, elas têm tanto para nos ensinar. Elas estão no grupo que estão formando assim a geração dos Baby Boomers, e aí vai, né? Puxa vida, então Deus as abençoe a Cristina, é grupo singular que chama, né? Muito bem, muito bem. Opa, deixa eu ver, tirar isso daqui. Gente, vamos começar uma coisa importante. De duas uma, eu coloquei aqui, ou a geração mais velha deixou de instruir seus filhos e netos nos caminhos do Senhor, ou os ensinou, mas a nova geração recusou-se a obedecer às leis de Deus e a seguir seus caminhos. Ou as duas coisas. Será? Porque lembra que lemos que a nova geração não conhecia o Senhor. Aí eu pergunto, o que aconteceu? A geração que passou não ensinou, como diz Deuteronômio 6, que os pais devem ensinar seus filhos a sentar em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Será que eles não fizeram isso? Ou fizeram e eles não deram bola? Ou as duas coisas? Não fizeram, eles não deram bola. Queridos, lembrando que eles estavam envolvidos, eles estavam naquela terra absorvendo influências muito fortes. Nós tivemos um grupo rápido aqui de pré-vestibulantes que estão prestando vestibulares agora. As filhas do Williams e da Silvana vão prestar vestibular agora 29 de outubro, não é isso? Na Unicamp, o Andrezinho vai prestar 29, alguns Então nós tivemos uma série de estudos, porque vão para as universidades da Babilônia. Vão lá, meu filho está numa, os outros passaram por isso. E nós, papais, e nossos ensinamentos, e aquilo que a gente está fazendo, orando, e a igreja também cooperando, porque eles vão estar lá. Aí nós estudamos o livro de Daniel, foi muito legal, porque Daniel, quando foi para a Babilônia, ele foi para a universidade de lá. Aí nós estudamos e percebemos a importância que Daniel teve, porque conhecia a palavra de Deus, porque podia responder algumas questões lá na Babilônia, não questões técnicas, mas questões de vida, porque conhecia o Senhor. Os juízes estamos vendo que eles não conheciam o Senhor. Será que eles não tinham ensinado ou eles não ouviram? Aqui, rapidamente, para que vocês observem, isso aqui tem isso. Essa daqui é a terra dos cananeus, as tribos dividiram direitinho. Olha Manassés aqui, ó. Manassés ocidental, Manassés do leste, Efraim, Simeão. A gente vai estudar alguns detalhes aqui e prestem atenção. Em Deuteronômio 7, antes daquele 34, já estava muito claro isso. Não façam com elas tratado algum, não se casem, derrubem seus altares. Eles já sabiam isso há muito tempo. E fala, pais, ensinem isso a seus filhos. Muito bem. Israel não devia se associar, nem política, nem social ou religiosamente com eles. Não se associem, não se misturem ao ponto de vocês começarem a receber essas influências e não conferirem com a palavra de Deus. Era claro isso. Juízes 2, versículos 1 e 2. Por que vocês não me obedeceram? Se você observar o capítulo 2, aqui de Juízes, segundo capítulo, e veja o Senhor falando sobre isso, e você vai observar nesse capítulo o Senhor dizendo, por que vocês não me obedeceram? Depois a gente vai entrar em detalhes com os juízes. Presta atenção, Juízes 2:3. Não os expulsarei da presença de vocês, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Deus falou, não vou tirar ele do meio de vocês, vocês vão ficar com eles.
Deus podia destruir o povo. Eles podiam chegar lá, a terra está limpinha, sem pagão nenhum. Não, vocês vão ficar lá porque eu dei ordens claras para vocês. Não adianta ficar escolhendo universidade. Vamos colocar numa universidade cristã. Faz diferença. Não vou entrar muito no detalhe. Não vamos estudar em outras escolas. Porque lá, eu entendo isso, mas o que Deus quer é que nós cresçamos diante dele, que nós ensinemos nossos filhos, nossos netos, nossos jovens, nossos adolescentes, para que eles sejam firmes no Senhor e prestem atenção, porque eles vão estar inseridos no meio de outros povos. Ok? E essa inserção não é só de religião, não é só, você tem só que casar com o evangélico. Cuidado com esses reducionismos. Quando você reduz muitas coisinhas, você fica fazendo regrinhas que não é assim. É uma cabeça que você vai perceber, não. Por isso, cuidado, queridos, nós somos muito benevolentes conosco mesmos, com nossos filhos. Não, meu filho é muito legalzinho, ele vai sempre na igreja, legal, muito bom. Agora, como que pensa a geração Y, X, Z? Entenda um pouquinho essa geração. Alguém definiu aqui no intervalo, a geração mimimi. Mas como está difícil, isso, Gi? Mimimi, como está difícil. Agora, você tem que entender isso. E como que você vai mostrar a palavra de Deus, ensinar para que eles ganhem convicção da palavra de Deus. E não convicção sua. E não de vir à igreja. Quando eles crescerem, eles decidem a vida deles. Não, cuidado com essa frase. Oriente seus filhos, ore pelos seus filhos, e ensine seus filhos no contexto dos seus filhos, para que eles sejam jovens, adolescentes, seja o que for, mas convictos, com raízes na palavra. E aqui a gente não sabe o que aconteceu. E Deus falou, não vou, vocês vão lá dentro do mundo, lá que vocês vão ter que brilhar. Vai ser sal e luz lá, é isso que está dizendo. Versículos 11 até 15 do segundo capítulo, aí com os grandes recortes, mas dizendo, fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins, e ele os entregou aos inimigos. Grande angústia os dominava. Está na palavra de Deus, você pode ler o detalhe. Eles não obedeceram a Deus. Quem não obedece a Deus se angustia, nem sabe às vezes por quê. Está meio deprê, está meio triste, é o Espírito Santo querendo mostrar, olha o caminho que você está andando. Presta atenção por onde você está indo. Presta atenção naquilo que você está vindo. Então, grande angústia dominava o povo, eles não sabiam muito por quê, o que está acontecendo. E eles não se percebiam que eles não estavam obedecendo aquele que Deus tinha dito claramente. Não se associem, derrubem. E eles estavam se juntando, né? Então o Senhor levantou os juízes que os libertaram. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir. Antes se prostituíram com outros deuses e o adoraram. A gente vai estudar isso. O Senhor levantou os juízes para que esses juízes pudessem agir no meio deles. O caminho é esse. E mesmo assim nós vamos prestar atenção e perceber algumas coisas importantes. Aqui não vamos entrar nos detalhes também, porque nós vamos ver depois, são vários juízes em vários locais, está vendo? Da terra de Canaã. Olha, e vocês vão perceber que muitos juízes, muitos não, uns 2 ou 3, agiram localmente, e às vezes alguns juízes agiam juntos, simultaneamente. Não foi um juiz atrás do outro. Várias vezes sim, isso aconteceu, mas a gente vai perceber nos estudos do livro de Juízes que um juiz estava lá em cima, outro estava aqui embaixo, então esses juízes estavam aqui. O Senhor levantou juízes, muito bem. Mas quando o juiz morria, olha que interessante, o povo voltava a caminhos ainda piores. Recusavam-se a abandonar suas práticas. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. O juiz estava lá orientando, julgando, eles estavam indo, e o juiz morria, e eles voltavam pior. Voltavam piores. Que coisa, gente, cuidado, porque isso é um retrato seu e meu, quando nós começamos a relaxar diante da palavra de Deus, e a gente não percebe. Quando a gente vai perceber, já o desvio está bem acentuado, mas isso acontecia, a gente vai perceber isso lendo o trecho. Versículos 22 e 23 de Juízes 2, eu as usarei, falando das nações, presta atenção, as nações, eu as usarei para pôr Israel à prova. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem. Está na palavra de Deus. Deus dizendo, eu vou usar o mundo.
Eu vou usar as nações às quais vocês deveriam não se relacionar como estão se relacionando, para que vocês percebam e vejam a necessidade que eu tenho, que vocês se santifiquem, que vocês se voltem para mim. Então as nações vão continuar. Juízes, capítulo 3, versículo 2. Esse aqui é um detalhe interessante. Fez isso especialmente para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham experiência anterior de combate. Se vocês perceberem, a gente vai estudar a palavra de Deus, quando eles estavam andando no deserto, eles eram nômades. Não sabia guerrear, não tinha nada, Udo, não tinha espada, não tinha nada, tinha pedra só. Eles não tinham experiência de guerra, nenhuma experiência. Eles não tinham uma sociedade organizada. Olha que interessante isso. Eles começaram a se organizar como sociedade agora, quando eles estão na terra. Então eles eram um povo meio assim, né? Tinha liderança, estavam se juntando, estavam aprendendo. E Deus até usou essas guerras, usou a guerra especificamente, treinando-os, eles tinham que ser treinados. Então presta atenção, a gente sabe disso pela palavra. O mundo é muito esperto. A Bíblia fala que é muito mais esperto que você, que os crentes, as sutilezas. Então, queridos pais, orem por seus filhos, treinem-os na palavra de Deus, para que eles não caiam ingenuamente em muitas armadilhas em várias áreas, inclusive na área de menino sexualmente, com aquelas menininhas bonitinhas, sainhas curtinhas, cheirosinhas, um papozinho, vai quando você vê seu filho caiu de gaiato. Por quê? Cabe a nós orientá-los, orar por eles. Por quê? Porque o mundo, sabe, é muito sutil, muito esperto. Muito esperto. E eles vão para o mundo, eles estão no mundo. Nós estamos no mundo, também nós estamos no mundo. Em todos os níveis, até você fica aprendendo, às vezes por osmose, assistindo uma novela. Né? Ai, como eu gosto de novela, mas ali o amante que é o mocinho, e você fica torcendo para o amante e detonando o casal verdadeiro, e você fica, gente, sutilmente você começa a perceber que você está mudando os seus valores, os seus conceitos, porque não estamos aguerridos à própria palavra de Deus. Muito bem. Como as experiências com o Senhor podem ser transferidas às outras gerações? Gente, para você pensar e para eu pensar. Não, claro, nós não vivemos de experiências na fé. Nós temos que transferir o que a palavra de Deus diz. Porque se você lembra na sua vida, e eu lembro da minha vida, em quantos e quantos momentos de fé eu já tive no passado. Mas os momentos de fé no passado não subsistem no presente. Eu preciso estar renovando o meu conhecimento do Senhor, buscando ao Senhor. Ninguém vive só de experiência. E experiência é algo que não se baseia na palavra de Deus. A experiência tem que ser uma consequência. Então cuidado com só a experiência. Com só, a nossa igreja é muito fria, precisa de mais fogo. Não, nossa igreja... acontece, a gente precisa avaliar algumas coisas assim. Mas a experiência ela é fugaz. A experiência é tênue. A experiência é como uma neblina que se dissolve rapidamente. E você não vive de experiência. Você não consegue só passar a experiência para o seu filho. A sua experiência é válida, mas que a sua experiência tenha um respaldo, tenha um alicerce, tenha fundamento na palavra de Deus, porque é isso que vai dar raiz, isso que vai dar sustentação à obra na vida do seu filho. O livro de Juízes, ele tem uma estrutura básica, fracasso na expulsão dos cananeus, do capítulo 1 até aqueles trechos lá, depois esse ciclo de apostasia que a gente vai conversar, desde o capítulo 2 até o capítulo 16, e depois a depravação do povo de Israel, do capítulo 17 até o capítulo 21. Gente, é um ciclo que piora. Que isso? Olha um ciclo. O povo desobedece e se desvia. O Senhor disciplina. A gente vai estudar isso. Vai ver o que está acontecendo. O Senhor disciplina. O povo ficava angustiado, chorava. Eles perdiam tudo. Mas tinham desobedecido antes. Aí a opressão do inimigo, eles sofriam. O povo de Israel estava sofrendo, não aguentava mais. Aí o povo clamava: Senhor, eu não aguento mais, nós estamos arrependidos porque desobedecemos ao Senhor. E Deus, na sua graça e misericórdia, levantava o juiz. O livramento é dado por meio de um juiz. Período de paz durante o juizado. O juiz morre. Nós já lemos isso. Bum! Não tem jeito. O juiz morria, o ciclo de novo.
Senhor, levantar outro juiz. Paz. O juiz morria. Um ciclo descendente. Entendem isso? Não é um ciclo que se repete. Os pecados parecem que eram piores. Por isso que aquelas manchetes que eu li no início nos assustam. Então, é um ciclo vicioso e descendente. Aí nós já lemos esse texto, que o Senhor levantou juízes para libertar o povo. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram, mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores, recusavam-se a abandonar suas práticas, por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Juízes capítulo 2, versículo 16 a 20, para você conferir. Aqui tem vários juízes, ok? Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Abimeleque, Tolá, Jair, Jefité, Ibizan, Elon, Abidom, Sansão, Elisauel. Nós temos seis juízes mais proeminentes, que já conhece bem, 6 secundários. Nós não vamos falar de todos, não é? A gente vai ver, aqui estão os capítulos, né? Aí Otiniel, semana que vem vai ser bem legal. Eude é interessante, mas vou falar uma coisa para vocês. A gente vai perceber também que os juízes também vão piorando. Os juízes também vão pisando na bola. Cuidado quando você pega juiz e coloca juiz como herói para as crianças. Sansão é um herói. Cuidado com isso. Não foi? Foi legal o que Sansão fez. Mas aprontou muito. Morreu mal. Cuidado para as crianças não terem só uma visão do herói Sansão. Do herói Gideão. Gideão não foi tudo aquilo que a gente imagina, não. A gente vai estudar sobre ele também. Ok? Aqui, a gente vai ver, ó, Sansão perseguiu os filisteus, mas aprontou bem. Enfim. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu botar faço assim, um ciclozinho descendente. Indiferença, presta atenção, queridos, isso é muito importante para você e eu nos avaliarmos. Começa com apatia. Estou acostumado a vir na igreja, escola dominical não gosto tanto, hoje o louvor foi ruim, o pastor pregou bem hoje ou não. A gente começa a ter uma relação com a palavra de Deus de apatia. A apatia leva a um desvio, a uma apostasia. A apostasia leva a uma anarquia. A gente vai estudar depois sobre isso. Cuidado, avalie-se. Não é porque você é convertido há 10, 20, 30, 40, 50 anos que isso lhe dá sustentação para hoje dizer eu estou imune. Não está. Desobediência, o pecado nos domina, o pecado nos escraviza, lamentamos e choramos, arrependimento ou remorso, que tem uma grande diferença. Todo ladrão na prisão tem remorso, o Rodrigo sabe bem disso. Porque, eu não devia ter feito isso. Claro, está preso, não sei. Agora, arrependimento é outra história. Arrependimento de verdade não significa remorso. Se Judas tivesse se arrependido de verdade, era outra história. Bom. Invocamos ao Senhor, o Senhor envia o livramento, a paz nos vem, caímos novamente, desobedecemos e aí vai. Cuidado, pode ser um ciclo descendente, você e eu. Avalie os seus pecados de estimação. Eu lembro muito bem, os jovens, eu sempre comento até hoje isso com relação à masturbação. Porque é uma fase complexa, né? Os hormônios à flor da pele. Então os jovens caem na masturbação, depois ficam muito tristes, confessam, aprendem, depois cai de novo e dependendo da situação, o domínio é tão grande que não consegue sair desse ciclo. Tem que ter essa coragem de falar, e a igreja tem que ter a coragem de ajudar, e de conversar, e de orar, e fazer com que o jovem se livre disso. Porque se nós não estivermos atentos ao pecado que nos domina, que nos leva à confissão, mas que se nós não cuidarmos dele como deveríamos cuidar, nós vamos cair de novo. Aí a gente pede perdão e vai indo. E às vezes tem pecados que nos tornam insensíveis. A insensibilidade, a nossa consciência cauterizada, que você peca e nem liga mais. E nem liga mais para isso. E aí você favorece e coopera para que uma igreja seja uma igreja fraca e liberal nesse sentido. Muito bem. Começaram a combater os inimigos, lembra no capítulo 1, as vitórias de Judá, as vitórias de José no capítulo 1,
bem próximo da morte de Josué, os líderes estavam lá, então eles tinham vitória, e depois eles começaram a poupar os inimigos, nós já lemos sobre isso, no capítulo 1, 21, 27, 29, 30, 31, 33, que eles deixavam o povo lá e viviam entre eles. Depois eles começaram a imitar os inimigos, abandonaram o Senhor, seguiram vários deuses e o adoraram, provocando a ira do Senhor. Então, combatiam, poupavam, imitavam e depois começavam a obedecer os inimigos. Gente, que interessante isso. Presta atenção. Estou numa fase de combater o inimigo da minha alma, o inimigo da minha vida, ou estou numa fase de poupar o inimigo? De vez em quando, à noite, escondido, não sei. Quando eu faço o imposto, eu deixo, não sei, você vai avaliar. Aí você começa a imitar o inimigo, a fazer aquilo que o mundo faz de forma muito natural, como se fosse normal hoje. Não, a igreja de hoje tem que ser mais moderna, tem que estar atualizada com relação a isso. Cuidado com essa frase, cuidado com o liberalismo que permeia o liberalismo que permeia as igrejas, levando a entender que tem que ser assim, que hoje é um pouquinho mais moderno. Dá para a gente atualizar muita coisa assim em função da geração que vivemos. Como que a gente vai ser útil e atender a geração Y, a geração X, a geração alfa, a geração mimimi, como dizem? Como que nós podemos ser coerentes com a palavra de Deus e ao mesmo tempo sermos uma bênção na vida dessas crianças, dessas pessoas, desses jovens e na vida nossos próprios no discipulado? Lembra que Josué fazia discipulado com Moisés? Lembra que Josué fazia discipulado com os seus líderes? Pergunto para você, quantos de vocês, mamães, por exemplo, o grupo das singulares, que legal, a experiência que tem, né? A experiência de são avós, ou são bisavós, a experiência na palavra. Será que observa no final do culto, conversa com uma mocinha, orienta, a Bíblia fala que a palavra de Deus, que as mulheres devem ensinar as mais jovens. Então tem uma missão para os vovôs, para os aposentados aqui. Nós temos a incumbência dada para o Senhor de sermos uma bênção na vida do outro. Né? Um exemplo que a gente tem sempre, nosso irmão querido João, que sempre faz discipulado com os juniores, há muito tempo isso, o irmão João faz. Domingo passado eu estive na igreja lá em Americana, sábado e domingo, e o pastor de lá, o Davi Horta, filho do Dudu, que está aqui, né? Davi Horta conheceu o Senhor Jesus com o Ronald, mas através do tempo na casa do Dr. João, não é isso, Edu? Fazia discipulado lá, pastor, se converteu, hoje ele lidera o acampamento lá no Abacateiro, que tem outro nome, não é mais Aba, e é pastor há 14 anos, lá naquela igreja, uma igreja firme. Ele tem 3 livros escritos, não sei quantos livros o Edu tem, já é mestre. Eu estou com um livro dele, muito bom, Nova Terra, Novos Céus. Eu não entendi nada do livro, brinquei com ele. Difícil, estou lendo. Por quê? Porque é profundo, porque é a raiz da palavra de Deus. Ele prega expondo a palavra de Deus. Começou aqui, há muitos anos atrás, num discipulado com o irmão João. Olha, temos um exemplo vivo na nossa igreja, aqui. Então você, pai, eu, José Luiz, você discipula alguém? Mal e mal o seu filho que você não consegue discipular. Né? Eu tenho que discipular, eu tenho que falar com o Thomas, eu tenho o Bruno, o Rafael, tem que ter a obra de Deus, mas eu não posso deixar de dizer o que a palavra de Deus diz. Nós não podemos fazer isso, ok? E aí, depois de um tempo, se você imita, você vai ser subjugado pelo mundo, você nem vai perceber. Então, o Senhor levantou juízes que o libertaram, o ciclo é esse mesmo que nós já vimos, o livramento é dado por meio de um juiz. Todo o ciclo de desobediência, disciplina, desespero, libertação, sempre esteve debaixo do amor leal de Deus, manifesto através da sua graça, seja no sofrimento, na disciplina, nas vitórias dadas por Ele. Deus sempre esteve presente. Quem lê Juízes pensa que Deus estava ausente. Nossa, que coisa absurda. Deus devia estar longe disso. Não, Deus estava presente, Deus estava no controle, Deus estava permitindo algumas coisas claramente, o amor de Deus estava sendo manifesto, mesmo no sofrimento, na dor. Nunca duvide disso. Mesmo que você esteja confuso, que esteja na dor, que esteja inseguro, Deus está dizendo, busque a minha palavra, me busque,
Pare de ser superficial. Pare de ficar ouvindo só coisinhas da internet. Você nem sabe se o que o cara está falando é verdade. Você nem sabe a qualidade daquele que está te transmitindo algumas coisas. Tem muitos caras interessantes na internet, mas você tem que... Pergunta para alguém, olha, eu estou ouvindo esse... É legal? Não, estou lendo esse livro. O livro que nós estamos baseando, essa série, é um livro de um cara que já morreu recentemente, do Timothy Keller, Juízes para Você. Ele tem vários livros assim, específicos em Gálatas, em Romanos, etc. É uma pessoa séria. Busca a palavra de Deus. Então, busque também esse tipo de coisa. Avalie a água que você está bebendo. Está contaminada ou não? Ok? Então, isso é importante. Por quê? Porque Deus tem interesse em se manifestar mesmo nas situações difíceis. Vamos concluindo. Estou terminando cedo ou não? Eu corri muito, né? Depois a gente conversa um pouquinho. De modo incansável, Deus oferece sua graça aos que não a merecem, não a buscam, ou nem mesmo a valorizam, apesar de terem sido salvos por intermédio dela. Você vai ficar assustado olhando as atrocidades, as crueldades no livro de Juízes e percebendo a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que é a mesma graça que está à sua disposição e à minha disposição para buscarmos ao Senhor e para bebermos e usufruirmos da sua presença, para sermos uma bênção na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa igreja, da nossa família. Não se omita, não fique só observando e criticando. Seja uma bênção na vida daqueles que estão inseridos no mundo como você e eu estamos. A graça vai ser manifesta quando nós estivermos estudando o livro de Juízes. Nossa vida aqui no mundo necessita de avivamento contínuo, através do arrependimento, oração e deixarmos os ídolos do coração. Só essa frase dá um estudo bíblico desse mesmo tempo. Mas a gente vai perceber no livro de Juízes que nós precisamos de estarmos continuamente sendo avivados pela palavra de Deus. Não dá para vivermos das experiências do passado, do tempo de conversão no passado, da igreja IECA do passado. Não dá, nós temos que continuamente diante do Senhor buscarmos, conhecermos melhor a Deus, buscarmos ter Ele como referência nas nossas ações, nos nossos relacionamentos. E isso envolve o arrependimento sincero, envolve uma vida de oração, envolve avaliarmos aquilo que nos domina. Aquilo que você mais gosta, talvez seja aquilo que te domine. Será que isso é um ídolo do coração? Isso é um outro tema. Mas essa avaliação diante de Deus nos leva a querermos viver sobre a graça e misericórdia de Deus, para o nosso próprio bem, para o bem das pessoas às quais nós nos relacionamos, para o bem da sua família, para o bem da sua igreja e, acima de tudo, para a glória de Deus. Deus está dizendo, eu sou glorificado com a vida desse pecador, desse que peca, mas confessa, se arrepende, se levanta e quer continuar. Essa é uma verdade, uma conclusão nesse primeiro momento. Precisamos de um Salvador verdadeiro, que nos liberte de nós mesmos pela sua graça. A gente vai perceber que esses juízes homens foram muito importantes, mas a gente vai perceber que somente um juiz divino que ia resolver a situação, o justo juiz, o Senhor Jesus Cristo, que está à nossa disposição. Aqueles homens foram úteis localmente, naquele período, mas nós acabamos de ler o último versículo de Juízes, que diz que cada um fazia o que era certo. Quando nós chegarmos em Juízes 17, a gente vai ver, nossa, que anarquia, que anarquia. Justo juiz, o Senhor Jesus Cristo, o seu juiz, o meu juiz. Pergunta para ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É isso? Vou, não vou, faço, não faço, compro, não compro, oriento, não oriento, digo não, digo sim. Difícil, mas só assim. Esse Salvador, na verdade, eu queria só posso fazer até uma observação. Nós precisamos de um Salvador aqui, porque o juiz que salvava, mas nós precisamos do Senhor, aquele que manda na gente. Porque acho que nós continuamos mandando muito em nós mesmos. E essa história que você tem que aceitar Jesus como Salvador, não tem na Bíblia. A Bíblia fala, se confessarmos com a nossa boca, o que Jesus é? O Senhor. Se confessarmos a Jesus como Senhor, Ele tem que dizer, o Senhor é que manda. Não é, eu aceitei Jesus como Salvador, mas não aceitei como Senhor. Não existe isso em termos de salvação. Ou Ele manda, ou Ele diz, faça o que eu mando, o que eu quero, ou não dá, só o Salvador. Jesus como Senhor, o Senhor manda. É difícil. Mas Ele diz ao mesmo tempo que os meus mandamentos não são penosos.
Então alguma coisa está errada, precisamos descobrir essa relação das ordens dele com os mandamentos. É porque nós somos muito radicais. Terminando, Deus está e sempre estará no controle, seja qual for a situação. A gente vai ver isso em Juízes. O tema mais abrangente, talvez seja o menos percebido, que Deus sempre esteve presente no cenário do livro de Juízes. Ele realiza sua vontade por meio de pessoas fracas e apesar delas. Seus propósitos nunca serão contrariados, apesar das aparências na vida de Israel e nas nossas vidas. Terminando, aplicando para a nossa vida. Você, como pai, avô, mãe, avó, tia, seja o que for, que conhece o Senhor e sua palavra, entende a necessidade e a ordem de transmitir a seus filhos e netos a importância da salvação, amando a Deus e obedecendo a sua palavra? Como você tem realizado isso? Pensa um pouquinho. Como você tem realizado essa transmissão do Senhor e da sua palavra através do que diz e vive para as novas gerações? Em qual fase você se encontra atualmente em relação ao viver para o Senhor? Apatia? Apostasia? Você está percebendo algum desvio na sua vida, por menor que seja, diante de algum princípio da palavra de Deus? Ou anarquia? Cada um fazia o que lhe parecia certo. Essa foi a ordem do povo. Apatia, apostasia e anarquia. Se pergunte, você percebe alguma evidência de disciplina do Senhor na sua vida por estar em desobediência? Entende que precisa clamar ao Senhor em arrependimento? Às vezes, mas por que está dando tudo errado na minha vida? Por que eu tenho esse peso? Cuidado, pergunte, será que Deus não está me disciplinando? Não leve isso como se fosse normal. Não, todo mundo passa por isso. Cuidado, talvez você esteja passando por isso como uma disciplina de Deus. Talvez Deus esteja querendo ouvir de você uma oração de arrependimento. Talvez não. Talvez faça parte mesmo. Mas essas aplicações são para que você pergunte para você mesmo. Em que momento eu estou vivendo? Senhor, esclarece o meu coração. Percebe a abundante graça de Deus na sua vida, mesmo quando está evidente que não é merecedor da libertação que Ele lhe dá. Agradeça a graça de Deus. Se você está aqui hoje, vivo, está aqui, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez essa manhã. E o Senhor lhe trouxe aqui. E que o Senhor nos traga hoje à noite, que o Senhor nos leve à reunião de oração, que o Senhor nos leve para a célula, que o Senhor nos leve ao discipulado, que o Senhor nos leve na direção da sua palavra, na sua devocional, que o Senhor se revele a nós, porque é só assim que nós ficaremos seguros nele. Terminando, talvez agora seja o momento de reconhecermos o afastamento, nos arrepender, confessarmos, usufruir do perdão de Deus e nos submetermos ao Espírito Santo para que evidenciemos o fruto de arrependimento e que glorifica a Deus na manifestação da sua graça e misericórdia. Talvez, nesse momento que a gente vai embora, já bateu o sinal, só um momento de oração silenciosa, para que você tenha a oportunidade de, ao sair daqui, ou saindo daqui, com talvez algum pecado confessado, talvez abrindo o seu coração para o Senhor, para que Ele seja real na sua vida e você seja uma bênção na vida da sua família, da sua igreja, porque Deus seja glorificado. O Senhor nos trouxe aqui para termos essa visão do livro dos Juízes, mas ao mesmo tempo para se mostrar a graça e a misericórdia sobre você e sobre mim. Há esperança, sim, para você, para seus filhos, para essa igreja, à medida que nós cumpramos a palavra dele. Um momento de oração silenciosa e depois eu termino em oração. Pai, o Senhor nos trouxe aqui, nós queremos ouvir do Senhor, nós queremos, através da Tua palavra, aprender contigo como podemos viver sob a Tua graça e misericórdia constante nos nossos dias, nas nossas vidas. Nós pedimos perdão por aquilo que reconhecemos não estar de acordo com as Suas ordens, com a Sua palavra.
Obrigado porque o Teu Espírito Santo nos sensibiliza e esse mesmo Espírito Santo pode aplicar a Sua palavra nas nossas vidas e nos ajudar a Te obedecer. Nós reconhecemos que somos pecadores necessitados de Ti, mas nós não queremos dar ouvidos ao diabo, ao mundo e à nossa própria carne, quando nós estamos apáticos ou desviando da Tua palavra, que é uma tendência natural de cada um aqui. Que o Teu Espírito Santo não permita isso. E que a gente possa dizer, sim, eu não vou por esse caminho, porque o Senhor está me mostrando. Nos capacite e nos dê força. E que ao mesmo tempo abençoe nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, os jovens os quais estão envolvidos nessa igreja, pré-adolescentes, os líderes dessa igreja, as pessoas que se dispõem a pregar a Tua palavra, que continuem pregando a Tua palavra tal como ela é, tal qual o Senhor quer que seja explanada, para que o Senhor possa ter a liberdade de nos abençoar pela livre ação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Obrigado porque o livro de Juízes está aqui para percebermos a Tua justiça, a Tua graça e a Tua misericórdia, não obstante as grandes bobagens feitas por aquele povo que reflete quem nós somos. Queremos aprender contigo, queremos usufruir da Tua palavra, porque hoje temos o privilégio de orarmos no nome, no merecimento do Senhor Jesus Cristo, o grande juiz, o juiz divino, aquele que nos liberta verdadeiramente para sermos Teus filhos. Oramos no nome dele. Amém e amém. Obrigado, queridos. Até hoje à noite, domingo que vem. Então nós vamos continuar estudando Otniel, o primeiro juiz, acho que pastor Elias, na escala está aqui conosco. Então pode ler antes. À medida que o tempo vai passando, tem muito texto grande. Por exemplo, quando eu for falar de Gideão, são 9 capítulos sobre Gideão. Então seria muito legal se todos vocês tivessem lido em casa os 9 capítulos, para a gente fazer assim. Por isso que eu coloquei vários versículos aqui. Tá bom? Até a noite. Muito obrigado, queridos. Obrigado, Afrano. Obrigado ao pessoal que está em casa. Que Deus os abençoe também. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Laura.